informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quarta-feira, dia 15 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul eleva em 36% as exportações de peixe e vira o rei da tilápia no país. Tranqueiras são retiradas e Rio Miranda foi desobstruído. Após tentativa de golpe em assentamento, INCRA alerta que serviços são gratuitos. Ministros Mandetta e Tereza Cristina são os mais bem avaliados por parlamentares. E produtores rurais recuperaram 500 quilômetros de estradas na Bahia em 2019. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Nessa quarta-feira, dia de sol com aumento de nuvens de manhã em Dourados e região. Possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Calor de 34 graus. Acelere com a Ford, o SUV campeão, o carro mais completo do mercado, o mais barato do Brasil, pode ser seu nas concessionárias Ford. É isso mesmo, EcoSport Direct 2020, motor 1.5 automático completo, a partir de 51.990 à vista, na venda direta, condição exclusiva para PCD. Não deixe passar, passe nas concessionárias Ford, no trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 180 pela arroba do boi gordo a prazo, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda R$ 170 no Brasil Global à vista e também no friboi a prazo. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 42 e a de soja a R$ 78, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou anteontem que aprovou o financiamento de 97 milhões para a Cocal Energia. Os recursos serão usados para a construção de uma indústria de produção de biogás e geração de energia elétrica em Narandiba, São Paulo.
A Cocal pretende produzir 33 milhões de metros cúbicos de biogás por ano com o projeto. Os insumos para o processo são subprodutos da cana, como a palha, a torta de filtro, resíduo da filtração do caldo de cana, e a vinhaça. A intenção é aproveitar os resíduos gerados durante a produção de etanol e açúcar na unidade da Cocal na própria Narandiba. O total gasto para a implantação da usina será de 139 milhões e cerca de 30 milhões de reais são de empréstimos de recursos do Fundo Clima. Mato Grosso do Sul elevou em 32% o volume de exportações de carne de tilápia no ano passado, com 901 toneladas vendidas lá fora. Além disso, o estado ampliou em 26% o faturamento com a venda de pescado ao exterior, ou mais de 20 milhões de reais na comparação de 2019 com 2018. Os resultados colocaram o estado na liderança do ranking de venda de carne de peixe para outros países. Em 2019, foram 901 toneladas desta espécie enviada ao mercado externo, o que representa 85% do total exportado no país com tilápia, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Instalada em Aparecida do Taboado, a Genesis tem 90% da produção destinada ao mercado externo. Em 2019, atingiu a marca de 5.100 toneladas de filé de tilápia produzidas e inaugura a duplicação da unidade nos próximos meses, podendo chegar a abater 100 mil peixes por dia. A indústria da Tilabras, em Selvíria, se encontra em fase de obras. Recentemente, o frigorífico de peixes Mar e Terra em Itaporã foi vendido ao grupo Paturi Piscicultura Agroindustrial, com planos de expansão da unidade. Em novembro, o governo do estado entregou um certificado de adesão ao SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, para a SAMAC Pescados, que pretende elevar a produção para 7 mil quilos de peixe-dia em Angélica. O principal destino da carne de tilápia no último ano foi os Estados Unidos, responsável por mais de 90% da aquisição de filés de peixes frescos, refrigerados ou congelados, seguido pelo Canadá, Japão, Equador, Argentina e Chile. O material vegetal que estava obstruindo trechos do rio Miranda foi retirado e a navegação, que estava interditada desde a sexta-feira passada, foi liberada na tarde de segunda-feira. As tranqueiras foram carregadas pelas águas devido ao período de chuvas intensas na região. O volume de madeira carregado pelas águas criou uma barreira para a navegação na altura da Ponte do Calcário, área urbana de Miranda. Uma força-tarefa foi montada para a limpeza e, com auxílio de máquinas da prefeitura, o material foi retirado. O Instituto de Meio Ambiente do Estado, o IMASU, abriu investigação para determinar a origem do material que fechou trechos do rio Miranda. O material, composto basicamente por árvores, teria sido arrancado pela força das águas do rio após as chuvas. Outra explicação pode estar nas queimadas ocorridas no fim da primavera e que atingiram o Pantanal. O material que resistiu ao fogo pode ter sido arrastado para o rio pela enxurrada. Técnicos do IMASU estão usando imagens de satélite e drones para auxiliar na investigação. Choveu 138 milímetros na região de Miranda desde o início do mês, até essa segunda-feira, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado. Em apenas um dia, o volume de chuva chegou a 119 milímetros, segundo o registro da Estação Meteorológica de Miranda, e o nível do rio subiu quase 1,5 metro nesse mesmo período. O INCRA emitiu um comunicado de esclarecimento sobre uma tentativa de golpe na emissão de título definitivo de lotes. Nos primeiros dias de janeiro, os moradores do assentamento Barra Bonita, em Sidrolândia, foram vítimas de um grupo de pelo menos 3 pessoas que se diziam servidores do INCRA. Na ocasião, eles ofereceram aos assentados a regularização dos lotes da reforma agrária
pelo custo de R$ 2.500, de acordo com o superintendente regional do INCRA, Antônio de Castro Vieira. A metade do valor deveria ser paga no ato da assinatura dos documentos e o restante poderia ser quitado 6 meses depois. São 263 famílias. Assim que recebemos a denúncia, articulamos junto com a liderança uma reunião e estivemos lá para prestar os esclarecimentos. Foram 226 pessoas presentes e nós queremos coibir isso. Não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. Proteger o assentado é nossa responsabilidade, destacou o superintendente. Somente o INCRA pode emitir os documentos para regularização, e esse serviço é gratuito. Então, mesmo que seja um servidor identificado do INCRA, o assentado tem que se atentar caso haja cobrança de algum valor, alertou o superintendente do INCRA. De Mato Grosso do Sul, os ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e da Agricultura Tereza Cristina lideram o ranking dos mais bem avaliados pelos parlamentares no Congresso Nacional em pesquisa feita pela consultoria Arco Advice e publicada pela revista Veja. Os dois receberam média de 3,6 em uma avaliação que deu nota de 0 a 5 para 11 dos 22 ministros do governo de Jair Bolsonaro. Entre 10 e 17 de dezembro de 2019, 96 deputados federais e senadores de 20 partidos foram ouvidos. Antes de ser ministro, o Mandetta foi deputado federal e a articulação com o Congresso foi destacada como um dos fatores para a sua nota alta. Figuram na sequência o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas e Tereza Cristina da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quanto a ela, que também foi deputada federal, foi atribuído o fato de não ter se envolvido em conflitos e o prestígio que tem com a bancada do agronegócio. O Corpo de Bombeiros capturou na segunda-feira em Aquidauana uma jiboia de aproximadamente 1 metro de comprimento que estava devorando pintinhos em residência localizada no bairro Serraria. Um jovem de 20 anos, morador na residência, disse que a mãe ganhou 8 pintinhos que eram criados soltos no terreno. No entanto, eles começaram a perceber que as pequenas aves estavam desaparecendo, uma a uma. Inicialmente imaginaram que pudesse estar se perdendo no mato, mas ao fazer uma busca mais cuidadosa, descobriram a jiboia. A suspeita de que a cobra poderia estar no local há aproximadamente 1 mês. O animal foi recolhido e levado para outra área. As plantações de guaraná no Amazonas ganham espaço na vizinhança de Manaus. A colheita do guaraná está quase terminando e a previsão é de que a safra atual passe de 1.000 toneladas no estado do Amazonas. Os agricultores estão cultivando variedades mais produtivas e fechando contratos com a indústria de bebidas. No processo comercial, o guaraná é colhido, passa pela despolpa e depois a semente vai para a secagem. É da semente seca que se retira o extrato do guaraná e vai principalmente para as indústrias de refrigerantes. A Comissão Europeia decidiu na segunda-feira não renovar a aprovação concedida a um defensivo agrícola associado a danos em abelhas, o que na prática proíbe o inseticida da Bayer, conhecido como tiacloprido. A decisão pelo banimento segue-se a uma aprovação pela maioria dos governos da União Europeia em outubro do ano passado. O defensivo não apenas mata insetos, como também afeta as abelhas, enfraquecendo seus sistemas imunológicos e prejudicando sua reprodução, apontaram os estudos. Agricultores europeus não poderão utilizar o inseticida vendido sob as marcas Calypso e Biscaia, após 30 de abril deste ano, quando a atual aprovação vencerá. Com foco voltado para a pavimentação de estradas vicinais, os agricultores baianos recuperaram no último ano um total de 500 quilômetros de estradas. Além de garantir a trafegabilidade nas estradas, o principal destaque dessas intervenções foi a pavimentação asfáltica, de um trecho de 40 quilômetros na rodovia Rio Grande e de 33 quilômetros da Estrada da Soja,
ambas no município de São Desidério, na região agrícola do Oeste Baiano. As intervenções vêm sendo executadas pelo programa Patrulha Mecanizada, coordenado pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Em 2019, também foi iniciada a recuperação de 31 quilômetros da estrada da Timbaúba, em Luiz Eduardo Magalhães, que já vem sendo preparada para ganhar a pavimentação no primeiro semestre de 2020. As exportações de carne de frango in natura somaram nas 2 primeiras semanas de janeiro 113.700 toneladas. Com 7 dias úteis, a média diária de embarques foi de 16.200 toneladas, 5% a menos do que a média de dezembro, porém é 37% maior que a registrada em janeiro de 2018. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Projeto quer normatizar transporte e venda de comida por food trucks. Projeto de lei aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico propõe normas básicas para o transporte e venda de comida de rua por food trucks e food bikes. Para retirar o setor da informalidade e evitar a concorrência desleal com o comércio de bares e restaurantes, o texto apresentado pelo deputado Charles Evangelista, do PSL Mineiro, propõe que toda atividade comercial no país, envolvendo caminhão ou bicicleta usado na comercialização de comida em via pública, deve recolher tributos de forma proporcional à sua estrutura e faturamento. A nossa preocupação foi muito grande com relação a isso, adequando o projeto para que os food truck e food bike possam também pagar os seus impostos, não prejudicando os comerciantes, não tendo qualquer tipo de concorrência desleal. O texto define food truck e food bike como veículos que comercializam alimentos no modo estacionário, sem ponto fixo e sem concorrer com o comércio local de forma permanente. O projeto determina que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, definirá as dimensões e características de caminhões e bicicletas usadas na venda de comida, no sentido de preservar a segurança do trânsito. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, será responsável pela normatização, fiscalização e monitoramento dos alimentos comercializados em via pública. A proposta que federaliza a regulamentação de food trucks e food bikes obriga ainda municípios e o Distrito Federal a elaborar plano de prevenção contra incêndio. Para o deputado Charles Evangelista, a regulamentação federal pode impulsionar o empreendedorismo no país. É muito importante a regulamentação desse projeto. Primeiro, a gente incentiva e desperta nas pessoas o empreendedorismo. Com a regulamentação vai gerar também emprego e renda, vai dar mais segurança para que os proprietários de food truck e food bike possam trabalhar. A proposta, que propõe normas básicas para a comercialização de comida por meio de bicicletas e caminhões, está agora em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.